Olá, amigos da TVA, um prazer estar com todos novamente através do nosso programa Espaço Cidadão. Nós temos no programa de hoje o João Fuch, que é coordenador do Programa Estadual de Controle da Dengue. E é justamente sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui no programa. João, você está bem, né, João? Sim, estou bem. Sem problema nenhum, já fez os testes todos, você que mexe com isso todo santo dia, né? Eu, semana passada, fui fazer um exame de sangue, fiz exame de tanta coisa, um medo danado dessa tal da chikungunya. Uns dizem chikungunya, outros dizem chikungunya, zika e dengue. Qual a relação desses três? Chikungunya, que é o... Chikungunya. Isso, que é o correto. E na verdade a gente acaba fazendo os testes para essas doenças se as pessoas tiverem sintomas, né? A gente não é um teste que está na rotina. Eu estava começando com uma gripe, daí o médico achou por bem fazer um teste geral comigo. Certo, e se a pessoa tem sintomas, né, aí a gente tem que fazer esses testes para confirmar ou não essas doenças. A relação entre elas é que elas são transmitidas pelo mesmo mosquito. Mesmo mosquito? O Aedes aegypti. O Aedes aegypti é um mosquito que vem transmitindo dengue há mais de 30 anos. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Esse é conhecido nosso, antigo? E como é que surgiu agora esses outros dois, essas outras duas doenças aí? Na verdade, o mosquito, o que une essas três doenças é o mesmo vetor, é o mesmo mosquito, o Aedes aegypti, que transmite dengue há mais de 30 anos no país. E a gente teve a introdução de outros vírus no país. Em 2014, o vírus da chikungunya foi introduzido no país, ele começou com transmissão em todas as ilhas do Caribe, e acabou vindo, né? Hoje a gente não tem mais fronteiras, é muito fácil o deslocamento de pessoas, de mercadorias, então as pessoas podem chegar doentes aos outros locais, chegaram aqui no país, né, no Brasil, e consequentemente no local onde tinha um mosquito Aedes aegypti. Então o mosquito acabou picando essa pessoa e contraindo o vírus. E aí através dele, ele transmite essas outras duas doenças. Isso aí, ele acaba picando uma pessoa que a gente chama no período de viremia, que é onde o vírus está circulando no corpo dessa pessoa, o mosquito se contamina e começa a transmitir para outras pessoas. Né? Isso pode acontecer com dengue, com chikungunya e com zika. O zika é o mais recente, que foi introduzido no país ano passado, né, em 2015. Para mim, quando era mais novo, para mim zika era bicicleta. Eu pegava a minha zika para dar uma volta. Né? E agora todo mundo pegou a zika, né? Quer dizer, está todo mundo com medo da zika, né? Que é essa doença. Qual das três é a mais perigosa? Acho que as três têm gravidade. A gente não pode pensar que uma é mais grave que a outra. Se a gente pensar em dengue, por exemplo, só no ano passado a gente teve mais de 800 óbitos por dengue ainda no país. Então, dengue é uma doença que mata ainda, então é preocupante. O chikungunya é uma doença que pode cronificar. Então, as pessoas têm chikungunya um período de 7 dias dos sintomas, e dali 6 meses voltam a ter sintomas. E os sintomas de chikungunya são as dores articulares intensas. Então limita muito a pessoa. A pessoa não consegue levantar da cama, por exemplo, uma pessoa com chikungunya. E o Zika vírus, a gente está vendo agora a possível associação com os casos de microcefalia. Né? As crianças nascendo com problemas de formação. Existem alguns relatos que ela pode estar associada também a casos de Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica. Então as três podem levar a casos graves, as três preocupam. Mas não estava sob controle. Você está me falando agora que 800 pessoas morreram o ano passado, é isso? De dengue, então não estava sob controle. Se morreu 800 pessoas, não estava tão sob controle assim, né? No passado foi a pior epidemia que o país viveu, foi mais de 1.600.000 casos. E na verdade o que isso vem acontecendo, acabou tendo destaque agora pela questão da zika, que vem se falando bastante, mas ela já transmitia dengue ano passado com uma grande epidemia. E a região que mais tem a incidência, qual é? No país, no país como um todo, quem teve mais casos foi a região sudeste. Então, principalmente o estado de São Paulo, teve um alto número de casos em consequência da crise hídrica. Né? As pessoas, por necessidade, tiveram que guardar água nas suas casas, em baldes, tonéis, o que acabou facilitando muito a reprodução do mosquito e o número de casos significativo. Eu vou te fazer uma pergunta já no início da nossa conversa, porque tem muita gente que está em casa e que está curioso, acho, para saber tanto quanto eu. O principal sintoma que deve te levar a um médico com suspeita de uma dessas três doenças, qual é? É dor pelo corpo todo? Febre? As três vezes têm sintomas bem parecidos, né? Embora alguns sintomas são mais característicos em uma ou outra. A dengue, o comum dela é febre, a pessoa tem febre alta e pode ter essas dores pelo corpo, pode ter dores de cabeça,
dores atrás dos olhos, isso é muito comum em dengue. Pode ter uma prostração, que a gente chama que é aquele cansaço, tá indisposto, isso é característico na dengue. Chikungunya pode ter esses sintomas, mas normalmente ela vem acompanhado da dor articular muito intensa. Então a pessoa tem dores nas articulações, por exemplo, dos punhos, dos joelhos, dos quadris, e não consegue nem levantar da cama, não consegue escovar os dentes. É mais violento. Ela limita bastante o chikungunya e vem acompanhado desses outros sintomas também, febre, as dores no corpo. E o Zika, ela tende a ter sintomas mais brandos, então nem sempre a febre está presente, mas o que é mais comum no Zika são as manchas pelo corpo, e essas manchas causam muita coceira. Isso é o principal sintoma do Zika vírus. E pode estar acompanhado, por exemplo, dos olhos avermelhados, pode ter uma dor nas articulações não tão intensas. Então vejam que são sintomas muito parecidos. Qualquer um desses sintomas a pessoa tem que procurar uma unidade de saúde. As três são perigosas, evidentemente, mas a que pode levar à morte é a... As três podem levar, mas aqui com mais intensidade seria chikungunya? Os óbitos aconteceram principalmente com dengue. Né? O chikungunya tem essa questão de mais limitar. A chikungunya acaba limitando muito. Então essa é uma consequência negativa da doença. E tem consequências não só para a pessoa, para a família que está em torno dela, né? Inclusive não consegue ir ao trabalho, então essa é uma consequência negativa de chikungunya. Você é coordenador desse programa dentro da Secretaria de Saúde. E qual é a preocupação de vocês em relação à dengue aqui em Santa Catarina? Quais são as medidas que estão tomando? Nossa preocupação, acho que não dá para se restringir somente à dengue. A gente tem que pensar, preocupação ao mosquito Aedes aegypti, né, que é o que transmite. Eu diria que é os outros dois primos, né, dela, né? Claro, e o que liga elas é o mosquito Aedes aegypti. Então a nossa preocupação está sendo toda voltada para ações de controle a esse mosquito. O estado ainda tem uma situação um pouco diferenciada de outros estados. Tem pessoal o suficiente para enfrentar essa situação? Quem executa ação, sim, quem executa ação são os municípios, né? Os municípios que têm os agentes, que visitam as casas, todos os imóveis. O estado acaba dando toda a parte de assessoria, de equipamentos, de capacitações, de estar nos municípios quando é necessário. Então a gente tem conseguido, o trabalho está sendo desenvolvido todo nesse sentido, de tentar eliminar o máximo de criadores do ambiente para que a gente não tenha locais para o mosquito se reproduzir e, consequentemente, não ter essas doenças, né, aqui no estado. João, nós temos uma matéria sobre a dengue, o problema da dengue, aqui no município de Florianópolis. Vamos ver. Uma pequena tampinha com água parada é o suficiente para se tornar um criadouro do mosquito da dengue. A falta de cuidados básicos fez com que o estado terminasse o ano de 2015 com mais de 3,5 mil casos. E como as estatísticas não param de crescer, o estado e muitos municípios tiveram que tomar sérias providências. Em Florianópolis, o pente fino em diversos bairros acontece com a ajuda dos agentes da saúde. As pessoas estão recebendo bem, só que encontramos ainda focos com larva e a gente está fazendo um trabalho em conjunto, todo mundo está abraçando a causa, que a nossa definição é essa, acabar com o mosquito da dengue. Além dos profissionais de saúde produzirem um relatório dos focos encontrados em cada bairro, elas também ensinam a prevenir a chegada dos mosquitos. Já que ela fica embaixo, coloca areia. E umas 2 vezes por semana a senhora dá uma olhadinha no vaso. Na casa da dona Geni não foram encontrados focos do mosquito, mas hoje ela aprendeu a como evitar a chegada deles. Botar areia nos pratinhos, né? Manter sempre seco, né? Pra ficar livre do ovo do mosquito, né? Importante cuidar? Com certeza, com certeza. Durante a inspeção, os agentes mostram que as garrafas devem ser guardadas de cabeça para baixo e os ralos externos das casas precisam ser tampados. As calhas também necessitam de atenção e lembrando que as caixas d'água não podem ficar abertas de jeito nenhum. O trabalho por aqui é minucioso e intenso, já que para combater o mosquito é preciso da colaboração de todo mundo. Aonde, João, aonde o mosquito se procria com mais facilidade? Uma característica do Aedes aegypti é depósitos artificiais. Ele acaba procurando os pequenos como os grandes. A gente não pode pensar só a nível de solo.
A gente tem que lembrar das caixas d'água, das calhas, das lajes, ele acaba procurando qualquer depósito. Mas a gente já tem encontrado ele também em depósitos naturais. Então, por exemplo, as bromélias, dentro de área urbana, elas podem ser um local de reprodução do mosquito e ser uma preocupação também. Pneus é o lugar comum deles, né? Eles adoram. O pneu é depósito Pneu preferencial, ele acaba procurando, e não o pneu, mas qualquer depósito escuro, que tenha paredes, uma característica do mosquito é que ele não coloca o ovo diretamente na água. Ele precisa ele deposita os ovos na parede dos depósitos. Então, copinho, a caixa d'água, garrafas, os pneus, a própria bromélia, são todos os depósitos que ele pode estar depositando seus ovos. Qual o balanço que você faz em relação a esse verão que passou agora? Positivo ou negativo? A gente teve a primeira epidemia no estado em 2015, principalmente no município de Itajaí, e desde o final do ano passado a gente vem desenvolvendo ações. Então a gente criou uma sala de situação no estado e os 28 municípios considerados infestados aqui em Santa Catarina criaram suas salas também. O que é a sala? É um local de envolvimento de várias secretarias. A gente não pode encarar a dengue, a chikungunya como um problema exclusivamente da área da saúde. A gente tem que ter envolvimento de outras secretarias, de outros órgãos, e a sala de situação é justamente para isso, né? Então, a gente, desde o começo do ano, a gente vem desencadeando ação nesses municípios, uma ação mais intensa, para tentar eliminar todos esses criadouros que apareceram na matéria, né, que a gente ainda encontra muito nos domicílios, nos imóveis, para conseguir reduzir o risco. Santa Catarina, em relação aos outros estados, como é que está? Que nem a gente tinha colocado anteriormente, a gente ainda tem uma situação um pouco diferenciada de outros estados. Embora, se a gente pegar a nossa série histórica de casos, a gente passou pela primeira epidemia no ano passado. Então a gente também não pode relaxar e achar que aqui não tem problema. Existem problemas, né? A gente teve a primeira epidemia com mais de 3.500 casos, diferente, por exemplo, do estado de São Paulo, que teve mais de 600 mil casos da doença, né? A magnitude é muito diferente ainda, mas existe um risco. Então o trabalho tem que ser desenvolvido para diminuir esse risco. Quais as consequências dessa doença? De uma forma geral, quando a gente trabalha com prevenção, a gente está pensando em visita dos agentes de endemias, dos agentes comunitários, está falando em prevenção. A partir do momento que a gente tem doença, existe toda uma sobrecarga do sistema de saúde. É demanda de atendimento, faltas no trabalho, uma sobrecarga para a família. Ou seja, o custo é muito maior também no momento que a gente tem uma epidemia de dengue, chikungunya ou zika acontecendo. Isso se espalhou pelo mundo ou é uma coisa mais restrita a nós aqui na América do Sul, Brasil? O Você mosquito tem um conhecimento? Sim, o mosquito está disseminado na área tropical, principalmente de todo mundo. Então a gente tem, essas doenças não acontecem somente no Brasil. O que começou a acontecer no Brasil foi chikungunya e zika, mas chikungunya e zika já se tinha relatos que ela acontecia na África, na Ásia. Zika foi identificada a primeira vez em 1947. Olha só. Então já são anos que se tem histórico de zika. Acabou sendo introduzida no país pela presença do mosquito, né? Chegaram pessoas doentes e a gente passou por uma Copa do Mundo, né? Onde houve uma chegada de pessoas muito grande no país, pode ter chegado uma pessoa doente. E a causa maior a microcefalia da chikungunya? Da zika. Né? Da zika. Isso. É microcefalia. E essa é a característica maior? É uma consequência do zika vírus, né? Mas ele só, vamos dizer assim, contagia mais mulheres grávidas? Não, zika qualquer pessoa pode contrair o zika vírus, como chikungunya quanto dengue. Certo. A consequência seria para a gestante, para a mulher grávida, porque possivelmente existe essa relação entre o vírus Zika e esses casos de microcefalia. Então a gestante seria um grupo de risco hoje, por exemplo, quando a gente pensa em Zika. Como é a criança, como é o idoso. Quando a gente tem, como o dengue, Exato. Os idosos e as crianças seriam um grupo de risco, porque podem evoluir para a gravidade. Muito bem, João. Você me dá licença só um instantinho, nós vamos a um rápido intervalo e nós já voltamos. Muito bem, você está acompanhando o programa Espaço Cidadão. Estamos tratando hoje da questão da dengue. Estamos com o coordenador do Programa Estadual de Controle da Dengue, o João Fuch. E você chegou agora, pode ainda ficar por dentro de toda
esse assunto complexo chamado dengue, chikungunya, zika. Nossa, o que será que vai aparecer mais para nós, né, João? É cada época uma novidade, uma doença diferente, né? Como está ficando esse mundo nosso, né? Coisa de doido. Vamos ver aqui um depoimento da gerente de vigilância ambiental aqui do município de Florianópolis. O objetivo do município agora é reduzir a quantidade de focos, eliminar depósitos no ambiente, para que a gente tenha uma chance de não ter uma epidemia de dengue em Florianópolis nos próximos meses. Hoje, a gente fechou o ano de 2015 com 253 focos de Aedes aegypti dentro da cidade. 80% desses focos no continente. Parte deles também no norte da ilha, em Canasvieiras. Então, os bairros do continente e Canasvieiras, no norte da ilha, estão recebendo uma força-tarefa nesse momento que visa varrer todos esses imóveis, visitar todos eles, inspecionar, procurar depósitos que possam acumular água, descartá-los, tratar aqueles que não forem passíveis de eliminação com larvicida, para que a gente diminua a quantidade de mosquito no ambiente. Só que essa mobilização não é e não deve ser só nesses bairros. A gente vai fazer um pente fino, com um olhar mais apurado nesses locais, mas todos os demais imóveis de Florianópolis vão estar sendo visitados também pelos agentes de saúde do município, da Secretaria Municipal de Saúde. As pessoas vão estar recebendo orientações e mais, né? A gente já tem toda uma mobilização de mídia, uma mobilização social também, e a gente precisa que a comunidade, a população compreenda a importância de que se faça semanalmente aquela vistoria minuciosa nas suas casas, para que a gente reduza criadouros, elimine esses depósitos com água parada, para que a gente reduza a quantidade de mosquito no ambiente e tenha uma chance menor de ter uma epidemia já nos próximos meses aqui em Florianópolis. Muito bem, deixa eu te fazer uma pergunta. E as empresas que não obedecerem às recomendações para evitar a dengue, por exemplo, podem ser multadas, não? Podem, né? Muitos municípios já criaram legislações próprias para multar empresas e o próprio estado tem uma legislação desde 2010 que específica para que ferros velhos, borracharias tenham suas mercadorias em local coberto, né? Justamente para que não se tornem criadores do mosquito. Então a legislação tem que ser aplicada e dentro do que pode acontecer, a multa é um dos fatores que pode ser imposto a essa empresa que está em desacordo da lei. Eu não sei se você é um rapaz novo ainda, o pessoal que está me acompanhando deve ter muita gente, mais ou menos na minha faixa de idade. A gente usava muito, quando ia para a praia, aquelas telas nas janelas para evitar o mosquito entrar em casa, né? E hoje já não tem mais quase isso, a gente quase não vê mais isso, mas há muitos anos atrás se usava muito aquelas telas justamente para evitar os mosquitos. Eu estou pensando aqui, como é que você faz para diferenciar o mosquito da dengue do mosquito normal, do pernilongo, ou seja lá, de um outro mosquito normal? Como é que faz para se identificar esse mosquito da dengue? A olho nu consegue ver algumas características, né? Por exemplo, o mosquito da dengue, as patas são brancas listradas pretas listradas. Olha, presta atenção, as patas são brancas? São pretas com listras brancas. Patas pretas com listas brancas. Esse é o da dengue. Isso, ele acaba sendo um mosquito um pouco mais escuro também. E a gente acaba vendo em cima, no tórax dele, em cima da cabeça, um desenho chamado de lira. Que também, se o mosquito não foi amassado, né, por exemplo, a gente vê picando, acaba batendo para matar o mosquito. Se ele ainda está inteiro, a gente consegue identificar essa lira em cima do dorso dele. É um desenho em formato de lira. Sim. Que acaba diferenciando ele dos demais. Qual o tamanho dele, mais ou menos? Tem ideia, mais ou menos? Não? É pequeno. Um centímetro? Não sei se é meio ou 1 centímetro. Um mosquito pequeno também. Claro. Confunde quase como um outro mosquito. Sim, o outro mosquito acaba sendo um pouco... Ele é acinzentado, esses outros mosquitos, né? O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, acaba sendo um pouquinho mais escuro, puxando para um marrom, um preto. E as patinhas pretas com listras brancas. O que acaba sendo visível a olho nu são essas patas, que são pretas com listras brancas. Olha que interessante, hein? Eu vou começar a olhar os mosquitos que aparecer perto de mim, viu? Embora a gente tenha que ter cuidado, porque tem um outro mosquito que se chama Aedes albopictus. Nossa. Embora ainda não transmita essas doenças aqui no país, que é muito parecido, então pode gerar uma confusão.
Como os dois são da mesma espécie que a Aedes... Mas são raros, né? Esses aí acho que Não, nós também não temos aí. temos pelo estado, sim, de uma forma... Então pode gerar confusão, né? É importante se identificar algum mosquito que procure a Secretaria Municipal de Saúde. Exatamente. Existem laboratórios para identificar o mosquito corretamente. Está suspeito, né, de que é um mosquito Claro, estranho. Com certeza. E os moradores podem ser notificados caso não cumpram as recomendações, as orientações? Podem, já tem, como eu falei, existem muitas leis municipais que permitem a cobrança de multa. Para empresas, mas para o cidadão comum também? Também, os municípios já têm, a própria lei do Estado agora teve uma revisão com inclusão de residências também, incluindo multas e algumas sanções aos moradores. Falta ainda ser regulamentada, mas existe essa criação dessa lei já, que vai permitir também multas, por exemplo, para os imóveis residenciais. E as pessoas estão recebendo bem os agentes que vão de casa em casa? Como é que está essa receptividade? O que a gente tem acompanhado dos municípios, e com essas salas municipais, com esse trabalho intenso, né, e mais acontecendo nos 28 municípios infestados, de uma forma geral tem recebido bem. O que a gente vê ainda é que ainda existem algumas resistências, algumas pessoas que não aceitam a visita, né, e é importante que aceitem. Principalmente por ficar temerosos de que, de repente, não é o agente da saúde, né? E como é que faz para diferenciar? Porque esses tempos atrás, em Joinville, nós tivemos ali casos dos caras com jaleco da saúde, etc. e tal, abordando a casa e entraram e levaram tudo que tinha dentro da casa. Como é que faz para ter a certeza que esse é um agente da saúde mesmo e não um bandido que está indo lá disfarçado de agente? Infelizmente isso ainda acontece, né? É uma pena e as pessoas acabam Os caras ficando com pegam carona medo em tudo, disso, né? É uma pena, por uma ação que é extremamente importante que está acontecendo agora. Mas normalmente os agentes, eles estão identificados com um colete, com um crachá. Se a pessoa ainda tem dúvida, pode ligar para a Secretaria Municipal de Saúde, né? Ou até mesmo dentro das secretarias municipais existem os programas municipais de controle da dengue. Mas antes de deixar a pessoa entrar em casa, eu acho que era importante ter essa identificação. Não, sim, provavelmente já vão ter, mas digo... Porque depois que entrou, meu filho, aí acabou, né? Não, mas tem identificação, mesmo assim, digo, pode fazer um contato com a Secretaria Municipal, porque eles sabem onde é que os agentes estão na área. Para ter certeza, para confirmar se o agente está ali naquela área, se aquela pessoa... Só que até é um importante trabalho da imprensa, né? Claro, é extremamente da mídia, né? Sim. De orientar a população hoje tal, né? Se bem que também não adianta dizer lá, vamos dizer, eu tenho meu programa de televisão lá em Joinville, digo, pessoal, hoje os agentes de saúde estão no bairro tal. Aí o bandido também está escutando eu falar, vai lá também para aquele bairro. É complicado, né? Complicado. Negócio de tomar bastante cuidado, né? Qual é o maior desafio do seu setor, da sua coordenadoria, a nível de Estado hoje? É o envolvimento da população como um todo, né? Que nem eu falei, embora a gente tenha uma situação ainda diferenciada no Estado, a gente tem um risco de transmissão dessas doenças aqui também. E a população tem que entender esse risco e tem que desencadear as ações de controle do Aedes aegypti. Então, acho que o maior desafio hoje é o envolvimento de todos, né? Para a gente conseguir fazer a pessoa no seu dia a dia... Conscientização. E é uma atividade, embora pareça básica, mas é extremamente fundamental, que é, por exemplo, vistoriar uma vez por semana o seu quintal, verificar se não ficou um pneu lá esquecido no fundo do quintal, uma garrafa virada para cima. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue reduzir o risco. Como é que vocês estão vendo isso? Estão sentindo que está havendo essa conscientização, não? Assim, o que a gente tem acompanhado, por exemplo, só nos 28 municípios infestados, ainda se identifica no ambiente muitos depósitos que podem acumular água. Só de lixo, pneus e pratinhos de planta, a gente tem mais de 80 mil depósitos eliminados. Isso só nos 28 municípios infestados. Então mostra que ainda se encontram no ambiente, principalmente nos domicílios, esse tipo de depósito. Então a população tem que se conscientizar. Perfeito. Desses 28 municípios, quais são os 2 ou 3 municípios onde tem mais a densidade do problema? O que a gente tem hoje desses 28 infestados, por exemplo, o Pinhalzinho, que é o município infestado, já está tendo transmissão de dengue. Então é um município que já preocupa pelo número de casos. Pinhalzinho no oeste do estado. Proporcional ao número da população, né? Sim, sim. E Chapecó é um município que preocupa também pelo número de mosquitos que tem lá, o índice de infestação predial, que mostra qual é essa quantidade de mosquitos, é bastante preocupante também. E até mesmo Florianópolis preocupa, embora tenha uma área infestada ainda, que é o continente,
mas a chegada de turistas é muito intensa, então pode chegar pessoas doentes e o mosquito picar essas pessoas. E Joinville, como é que está o problema? Joinville também é um município infestado. É a maior cidade de Santa Catarina. Que nem eu falei, igual da mesma forma que Florianópolis, não é todo município que está infestado lá em Joinville ainda, são 2 bairros. Então ainda é uma infestação localizada, tem que ser trabalhado para que essa infestação não se amplie para todo o município. Qual alerta que o amigo pode passar para a população em relação a isso? Os cuidados, evitar qualquer local que possa acumular água, desde pequenos depósitos, Desde o vaso da flor até... a tampinha da garrafa, uma casca de ovo, uma garrafa que está virada de boca para cima que possa acumular água, eliminar. A gente tem muitas coisas que a gente deixa guardado sem necessidade. O que a gente pode dar o destino final adequado, eliminar para não ter problema. E também pensar em outros depósitos que muitas vezes não estão na nossa rotina, mas que podem ser importantes. Por exemplo, uma calha, que a gente não consegue enxergar ela, mas ela pode estar em desnível com sujeira e pode estar acumulando água. A caixa d'água, até vi na matéria, falou de tampar a caixa d'água. Mas é muito comum na caixa d'água ter um cano que é chamado de ladrão, para extravasar a água em uma situação em que a boia não funciona. Esse ladrão também tem que ser telado, porque o mosquito, como ele é muito pequeno, ele pode estar entrando por ali também e depositando seus ovos. Né? Então, e um outro depósito que a gente acaba não dando atenção é essas geladeiras. Esses novos modelos, os frost free, que acabam não criando gelo, mas normalmente atrás dessas geladeiras tem um reservatório para acumular água. E a gente acaba não olhando. Ali nesse local também pode ser um local para o mosquito estar depositando seus ovos. Nossa! Ô João, tem mais alguma coisa que você gostaria de explicar, de passar para a população que eu não te perguntei? Eu acho que de forma geral a gente abordou vários temas. É mesmo reforçar mesmo essa importância de que cada um no seu dia a dia, e que nem eu falei, uma inspeção no domicílio uma vez por semana já é suficiente. Leva pouco tempo, é uma ação que não tem custo nenhum, né, básica e é de extrema importância para a gente controlar essas doenças. Muito bem, quero te deixar à vontade para você fazer as considerações finais para nós encerrarmos nosso programa. É isso, reforço mais uma vez a importância dos cuidados, que nem eu falei, a gente já tem casos de dengue em Santa Catarina em 2016, tivemos a primeira epidemia em 2015, existe um risco de introdução do vírus chikungunya e do Zika, que já circulam em vários estados do país, então é um momento de cada um fazer a sua parte, né, de eliminar qualquer local que possa acumular água, se não puder eliminar, de adequar, né? Por exemplo, a caixa d'água a gente não elimina, mas a gente tampa ela, coloca uma tela no ladrão, a gente vai conseguir reduzir o risco de transmissão em níveis epidêmicos de forma significativa aqui no estado. Você tem algum telefone que a pessoa que está assistindo queira ter mais informações sobre isso? Telefone não, mas a gente tem um site, né, que é dengue.sc.gov.br. dengue.sc.gov.br. Lá a gente tem todas as informações das 3 doenças, tem material, tem o nosso folder que a gente está utilizando agora, tem material educativo, pode ser acessado por lá. E a gente tem uma ferramenta agora que foi criada pelo CIASC, que é um aplicativo para fazer denúncias. A população pode fazer denúncias por meio desse aplicativo, que acaba chegando até os municípios para que eles investiguem melhor essa denúncia e até resolvam a situação. Então a população também pode estar usando essa ferramenta. Muito bem, João, obrigado pela tua presença aqui no programa. Muito obrigado a você também que acompanhou o nosso programa no dia de hoje e até o próximo, se Deus quiser.